A falácia do chavão do mesmo nível. Usando só um pouco de raciocínio, percebemos a falácia que existe na religião organizada em geral. Falácias que aparentam ser verdades. Eu estudo a Bíblia. Eu sou mórmon. Eu pertenço à única religião verdadeira. Eu estudo a Bíblia. Eu sou testemunha de Jeová. Eu pertenço à única religião verdadeira. O mesmo se aplica aos católicos, batistas, presbiterianos, assembleístas, adventistas, etc., que também dizem que estudam a Bíblia. E segundo esta regra de que quem estuda a Bíblia pertence à religião verdadeira, então todas estas religiões mencionadas são a única religião verdadeira? Percebeu a falácia? De jeito nenhum se prova que somente por alguém estudar a Bíblia ele já pertence à única religião verdadeira. Pois se isso fosse verdade, então por que tais religiões não se unem e se tornam uma só? Percebeu? O mesmo se aplica ao rótulo negativo de apóstata. As testemunhas de Jeová ensinam o rótulo negativo que todos os apóstatas são pessoas que não serão salvas se continuarem apóstatas. E esse rótulo negativo pega. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo ensinava apostasias. Então o apóstolo Paulo não será salvo. Percebeu a falácia? Veja Atos 21, onde aparece a palavra grega apostasia aplicada ao apóstolo Paulo. Então, de acordo com as testemunhas de Jeová, o apóstolo Paulo não será salvo, pois a Bíblia mostra que Paulo ensinava apostasias. Uma pessoa estudar a Bíblia não prova que essa pessoa está salva ou será salva. Ou ser considerado um apóstata também não prova que essa pessoa está condenada ou será destruída. Uma testemunha de Jeová pratica fornicação, o corpo governante desassocia esta testemunha de Jeová e aplica 1 Coríntios capítulo 5, versículo 13, que diz: expulsai o homem iníquo de entre vós. Uma outra testemunha de Jeová critica um erro no ensino do corpo governante. O corpo governante desassocia essa testemunha de Jeová e aplica 1 Coríntios 5,13, que diz: expulsai o homem iníquo de entre vós. Mas, espere um pouco, praticar fornicação é uma coisa, criticar um erro de ensino praticado pelo corpo governante é outra. Então por que igualar ambos os pecados no mesmo nível de 1 Coríntios 5,13? Perceberam a falácia que o corpo governante faz com as testemunhas de Jeová? A Bíblia diz que mesmo que criticassem o erro de algum ancião na congregação, esse cristão deveria continuar sendo tratado como irmão. 2 Tessalonicenses 3, 14 e 15. Não deveriam tratá-lo como inimigo. E já o corpo governante fala que quem não está dentro da organização, ou seja, quem é desassociado da organização, não são nossos amigos, mas são nossos inimigos. E as testemunhas de Jeová passam a ter um ódio gratuito por essa pessoa. Só por quê? Porque ela criticou um erro de um ancião, ela foi desassociada. Criticou um erro do corpo governante, foi desassociada. No mesmo nível de um fornicador gravíssimo, de 1 Coríntios 5,13, que ali o contexto mostra que o filho estava mantendo incesto com a mãe, ele estava praticando fornicação com a própria mãe. Agora, colocar no mesmo nível de uma fornicação gravíssima dessa, alguém que critica um ancião, mesmo assim ele era para ser chamado de irmão. Está na Bíblia isso. 2 Tessalonicenses 3, 14 e 15. Não deveriam tratá-lo como inimigo. Mas o corpo governante coloca esse cristão no mesmo nível de alguém que praticou uma gravíssima fornicação. Sim, 1 Coríntios 5,13 se refere a uma grave fornicação, que era a prática de incesto de um filho que tinha relações sexuais com a mãe. Um tipo de fornicação que nem os mundanos ou pagãos praticavam naquela época. Por isso que o apóstolo Paulo mandou expulsar essa pessoa da congregação. Agora, consultem suas consciências treinadas pela Bíblia e respondam esta pergunta:
É justo o corpo governante aplicar 1 Coríntios 5,13 numa testemunha de Jeová, só porque essa testemunha de Jeová provou na Bíblia que o corpo governante errou, e visto que ele nunca quis admitir seus erros dentro da congregação, ele age iniquamente assim, desassociando a testemunha de Jeová, colocando-a no mesmo nível de alguém que praticou uma grave fornicação. Vocês viram então aí a falácia do mesmo nível? Entendeu? É a falácia do chavão do mesmo nível. Coloca em 1 Coríntios 5,13 todo tipo de pecado. Então a testemunha de Jeová acredita nessa falácia, achando que é uma verdade, que fulano cometeu um tipo de uma fornicação. Mas não, ele apenas criticou um erro do corpo governante. Por exemplo, chegou nele e falou assim: olha, corpo governante, você falou que o dia de Jeová ia vir no século XX, que o fim da cristandade ia vir no século XX, e não se cumpriu. E nós nos passamos como falsos profetas. O que você tem a dizer sobre isso? Qual a resposta do corpo governante? Manda os anciãos desassociar essa pessoa como se ela fosse apóstata. E os anciãos como cupinchas de homens, que seguem mandamentos de homens, não mandamentos de Jeová, de jeito nenhum, seguem mandamentos de homens. Os anciãos simplesmente acatam a decisão do corpo governante, entendeu?